Efeitos colaterais do tratamento do glaucoma. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, os colírios podem ter algumas reações e é importante que você saiba quais delas são possíveis de acontecer e quando você deve procurar um médico para trocar o seu tratamento. Tá certo? É isso. Vamos lá. O glaucoma é uma das doenças mais graves que existe em relação à cegueira e perda da visão de forma irreversível. Como você já deve saber, se o seu médico lhe diagnosticou, ele deve ter orientado sobre a gravidade dessa doença e a importância de se manter a pressão do olho controlada, certo? E para isso nós temos algumas opções de tratamento, sendo a mais comum o uso de colírios. E os colírios, eles podem sim ter efeitos colaterais, certo? Isso é previsto, até porque toda medicação tem efeito colateral, mas o que eu não quero é que você faça é de pegar a bula, começar a ler e se preocupar. Afinal de contas, se nós formos fazer isso com todos os remédios que usamos, não vamos utilizar nada, nem mesmo um Tilenol, uma dipirona, quando tivermos dor de cabeça. Então, se tratando de colírios, alguns efeitos adversos podem ser esperados, e eu vou lhe falar quais. Bem, se você for portador de asma, primeira coisa, sempre comunique o seu médico, tá? Existem algumas medicações que podem causar falta de ar, tá? Então, nesse caso, informe ao médico. Vale lembrar também que dos colírios, alguns efeitos esperados são ardência nos olhos, vermelhidão, embaçamento visual, dor nos olhos, boca seca, às vezes até mesmo ter uma sudorese, começar a transpirar, isso pode acontecer. Bradicardia, que é redução da frequência cardíaca, pode acontecer. Em outros casos, nós podemos ter, por exemplo, a sensação de afundamento dos olhos, uma olheira, os olhos começam a ficar mais escuros. Isso, quando se utiliza análogos de prostaglandina, esse efeito pode acontecer com o passar do tempo, porque essa medicação ela tende a causar uma reabsorção da gordura orbitária, então o olho começa a ficar um pouco mais fundo. Tá? E algo também que é interessante, que acontece com quem usa medicações dessa classe, é o crescimento dos cílios. Parece até engraçado, mas não muito longe, muitas mulheres começaram a utilizar essa medicação para alargar e crescer os cílios, o que não deve ser feito, claro. Existem outras opções. Existe até mesmo uma substância chamada latícia que pode ser empregada desde que haja um acompanhamento médico de um dermatologista ou um oftalmologista para o crescimento e alargamento dos cílios, tá certo? Bem, diante de tudo que eu lhe falei, esses são os principais efeitos. O que eu quero chamar a atenção, em caso de ardência, deixe o colírio gelado na geladeira, a tendência é que ele arda menos quando você enchilar. Agora, doutor, usei o colírio, estou tendo efeitos colaterais, paro de usar ou o que eu faço? Troco por minha conta própria? Não. Você, em hipótese alguma, vai trocar o colírio, assim como você não deve substituir a medicação que foi passada na sua receita quando for à farmácia procurar um outro sem o médico te orientar. Muito cuidado. Caso você tenha reação a qualquer medicação, o recomendável é, se você passar mal, tiver um grande desconforto, suspenda e procure imediatamente um médico para poder ajustar o seu tratamento. Agora, se são algum desses efeitos que são toleráveis, é o que eu sempre converso com meus pacientes. O que você prefere? Ficar com o olho vermelho ou ficar cego? Veja bem, toda vez que você troca o colírio, você está sujeito a ter reações. E toda vez que você troca, o colírio que você comprou, você perde. Financeiramente, isso para algumas pessoas deixa inviável, porque o tratamento é caro. Então você tem que ter muito cuidado, até porque existem alguns colírios sim que são livres de conservante, que podem ser utilizados, mas são caros e são poucos. Afinal de contas, nós temos hoje 4 classes de remédio, certo, para glaucoma no mercado. O que nós fazemos sempre é começar com um. Caso ele não seja suficiente, parte para 2, não deu, parte para 3, não deu, parte para 4. E existem medicações que são às vezes combinados, 2 em 1 e até mesmo 3 em 1, certo? Bem, em se tratando de glaucoma é fundamental que você sempre faça o acompanhamento com o médico da sua família ou com o médico da sua confiança, de preferência um especialista em glaucoma. Muito cuidado com, às vezes, esses programas que existem onde te oferecem um atendimento no público. Não tenho nada contra, até porque trabalhei muito tempo no serviço público. Mas cuidado quando falam que é um acompanhamento para glaucoma, onde você ganha um colírio e não necessariamente você está consultando com um especialista. E o grande problema de você não consultar com um especialista é que, se você precisar de cirurgia e perder o tempo de passar para a cirurgia,
o que perder de visão vai ser irreversível. Nós vamos perder tempo de tratamento. Então é fundamental que o seu médico saiba quando indicar colírio e quando indicar cirurgia. Existem hoje também opções de cirurgia que podem ajudar a substituir os colírios para quem não consegue utilizar eles por questão dos efeitos adversos. Também existe tratamento com laser. Caso você precise, agende uma consulta comigo ou consulte o seu médico oftalmologista. É isso, tenha uma boa semana e lembre-se, quem tem glaucoma ou suspeita tem que ir ao médico oftalmologista de 1 a 2, 3, 4 vezes ao ano. Vai depender do seu caso, converse com o seu médico.